Olá, gente. Olá, gente. Meu nome é Yolanda Silva e este é um livro resenha do livro Gente Pobre de Fyodor Dostoiévski. Como vocês sabem, eu estou com um projeto lendo Dostoiévski, né, que é um dos meus escritores preferidos, e eu pretendo resenhar todos os livros de Fyodor Dostoiévski traduzido para o português de forma cronológica, né, de acordo com que a história, com a biografia do escritor desse que ele escreveu. Bem, vamos ao que interessa. Para aqueles que não gostam de spoiler, eu aconselho que não leiam, que não assistam esse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a resenha escrita no blog, em que eu dou só uma pincelada sobre as nuances interessantes do livro, mas eu não dou spoiler. Mas nesse vídeo o objetivo é não só falar um pouco sobre o livro, mas expressar por que eu gosto tanto de Dostoiévski. Por que ele é o meu escritor preferido, ao ponto de que eu queira fazer um projeto lendo ele durante este ano. Bem, eu vou, sem mais delongas, eu irei falar logo sobre o livro. O romance Gente Pobre de Fyodor Dostoiévski, ele é epistolar, ou seja, ele é composto por cartas. Estas cartas são trocadas por duas personagens principais, que é Macá e por Várvara e por Várvara. Macá apelida Várvara de Varienka, né? Então eu vou chamá-la de Varienka porque por todo momento ele sempre a chama de Varienka, né? Que é uma forma carinhosa que ele a chama. O que falar sobre esses personagens? Macá é um funcionário público, é um homem simples, descrito, né, na obra. Aliás, ele se descreve, né, como um homem maltrapilho, desarrumado, né? Até quando ele descreve algumas cenas que acontecem na vida dele, você percebe isso. Varienka, por sua vez, também é uma jovem pobre, né? Órfã, perdeu o pai bem cedo. O pai dela era até bem de vida, trabalhava para o príncipe da Rússia, mas ele morreu. Logo em seguida, ela foi para morar na pensão de uma senhora chamada Ana. Aí esta mulher é bem asquerosa, explora muito ela e a mãe dela. Logo depois a mãe dela morre e ela fica órfã de pai e mãe. E ninguém sabe ao certo como aconteceu o encontro deles dois, essa afinidade, mas Macá se torna protetor de Varienka, né? Por meio dessas epístolas que eles trocam, né, que eles ficam contando o que aconteceu no dia a dia deles, você conhece várias histórias super interessantes, né? E o que me chama mais atenção nesse livro é que o nome é Gente Pobre. Realmente, a maioria das personagens descritas são humildes, são pessoas pobres, são pessoas assim que vivem de uma forma miserável, tanto que a história se passa em duas pensões vizinhas em um bairro pobre de São Petersburgo, na Rússia. Nós sabemos que as pensões são vizinhas porque entre as cartas há momentos em que Macá diz para Varienka: eu a vi, né, costurando pela janela, e ela também disse que o viu andando, e aí ela diz: você está tão mal vestido, e etc e tal. E aí o que é que acontece? Há muitas histórias que um conta para o outro que são emocionantes. Eu, particularmente falando, chorei muito. E você vê a contradição da visão das personagens, a visão que eles têm deles mesmos, né? Mas a visão que nós, leitores, temos dele é completamente diferente. Gente pobre, na verdade, o título, né, fala de gente pobre, mas eles são pobres financeiramente falando. Mas quando se trata de grandiosidade de alma, eles são extremamente ricos. E vocês vão entender ao longo desse vídeo com algumas pinceladas que eu vou falar para vocês. Bem, olha só, Macá se diz um homem incapaz de descrever de forma linda, eloquente, porque ele tem uma visão de si mesmo como um homem fracassado, um homem que não teve muito sucesso na vida.
E é tanto que ele escreve para Varenka a seguinte coisa: reconheço, minha filha, que não sou nenhum mestre da descrição, e sei, sem ninguém apontar a ficar rindo, que se quisesse escrever coisa mais complicada, seria uma porção de disparates. Isso é o que ele pensa dele. Mais adiante, ele escreve uma citação muito linda sobre um momento de devaneio que ele tem ao pensar em Varenka. Aí olha a contradição do que ele vê dele mesmo, mas o que ele consegue passar quando ele escreve a carta, né? Macá, escrevendo para Varenka, diz o seguinte: hoje até me entreguei a sonhos bem agradáveis, e meus sonhos foram o tempo todo com você, Varenka. Comparei-a com um pássaro do céu criado para a alegria dos homens e adorno da natureza. Bem, gente, para mim, esta citação que Macá escreve para Varenka é extremamente poética, linda, né? E não é só nisso que Macá não vê a riqueza que ele tem nele. Por exemplo, a todo momento, mesmo ele maltrapilho, com a casaca meio desgastada, com o botão caindo, prestes a cair, as botas desgastadas, ele sempre manda doces para Varenka, manda rendas para que ela possa fazer vestidos, sempre manda mimos para ela. Aí ela sempre fica dizendo que ele não precisa fazer isso, que ele precisa cuidar da aparência dele, porque ele é um funcionário público, apesar da função dele ser uma função simples. Ele é um copista, ele simplesmente copia documentos, né, para serem enviados, que naquela época não tinha copiadora, né, como hoje tem. Não precisa de copista, é só imprimir e envia. Há uma cena muito interessante que você vê pelas cartas de Macá, que me chamou muito a atenção, que é quando tem um funcionário público, né, que mora na pensão de Macá, que há 7 anos ele está sofrendo, né, por uma causa na justiça. Ele foi enganado por um colega de trabalho e suspenderam ele, e ele vive em certa penúria. Alguns da pensão acreditam que ele é um homem justo e que foi injustiçado, né? E outros acreditam que ele realmente é um mau caráter, né? E poucos acreditam que ele terá, né, a sua causa na justiça, ele terá sucesso com sua causa na justiça. Já há 7 anos que ele esperava por isso, né? Então era por isso que era desacreditado. Todavia, certo dia, Macá escreve para Varenka dizendo assim, que aconteceu um fato muito interessante naquele dia, né, na pensão. Aí de repente ele conta que aquele funcionário público conseguiu um sucesso com a sua causa. E ele paga suas dívidas, né, para a senhoria, que é assim que Macá chama a dona da pensão em que ele trabalha. Ele faz um almoço, chama as pessoas e tudo mais. E há um momento, gente, muito interessante na narrativa, que nesta pensão mora também um poeta. E este poeta, vendo, né, a euforia desse funcionário público por ter pagado a dívida, ele sempre fica dizendo meu nome, minha honra, os meus filhos, ou seja, com aquele fato em que a justiça realmente reconheceu que ele era inocente, ele honrou o nome dele e o nome da família. Aí o poeta pega e diz o seguinte: o que é a honra, meu amigo, quando não se tem o que comer? O dinheiro, meu amigo, o dinheiro é mais importante, por isso que deve agradecer a Deus. E quando este poeta fala isso para esse funcionário público, ele fica muito irritado. Ele sai constrangido, né, daquela discussão e vai embora. E quando ele volta para o apartamento dele, ele já tinha perdido um filho devido à fome, né? E ele falando com a mulher dele, ele diz assim, né? Ele olha para a filha dele, acaricia, fica feliz, mas quando ele lembra do filhinho que faleceu,
né? Ele diz, e nosso filhinho, né, está no céu com os anjos, e é muito emocionante. E ele se deita, né? E depois de um tempo a esposa vai lá e ele havia morrido. Aí essa dicotomia entre que o poeta levanta, né? O que é mais importante, a honra ou o dinheiro? Durante tanto tempo esse homem esperou a justiça, né? Mas a justiça chegou tarde demais, ele perdeu um filho, né? E ele não conseguiu, eu acho que ele só esperava o momento de ser honrado, de ter o seu nome limpo, né? E depois ele faleceu, ele não aguentou mais, né? Esta é uma das cenas que mais eu chorei, que eu mais me emocionei. E antes disso, gente, você vê a grandiosidade de Macá em relação a este homem, porque certo dia, Macá, antes dele ter a sentença da justiça a seu favor, esse funcionário público ter, né, a justiça a seu favor, ele fora na casa no apartamento, no quarto, né, o cubículo de Macá, e pede a ele uma quantia em dinheiro, que na época o nome era 20 copetes, se eu não me engano. E Macá só tinha aquele dinheiro para comer no outro dia. E Macá olha para aquele homem, aí ele diz que está passando necessidade, meio trêmulo, a descrição é que ele estava tremendo, constrangido. E Macá olha para ele e ele sabe, né, que aquele homem já havia perdido um filho, tinha uma filhinha que passava necessidade e a esposa. Então o que é que ele Macá faz? Tira a única quantia que ele tem para comer no dia seguinte e entrega para esse funcionário público. E olha só que coisa grandiosa, né? A solidariedade, a compaixão em meio àquela pobreza. Então, assim, eu sempre digo que esse livro aqui, Gente Pobre, é na verdade uma antítese, né, das personagens. Elas são extremamente ricas. Porque você ajudar o outro quando você tem condições financeiras é fácil, você dá praticamente, né, você tem bastante, você dá, mas quando você não tem, né, e você olha para o outro que está mais necessitado que você doa, isso mostra uma certa grandiosidade de alma maravilhosa, que é totalmente ao contrário do que Macá vê dele mesmo quando ele descreve as cartas para Varienka. Em contrapartida, em uma carta de Varienka, que é uma das cartas maiores que ela escreve para ele, é quase um diário, né? É uma parte do diário, assim, pode-se dizer, que ela conta a história de um professor. Eu, particularmente falando, me emocionei muito com a história do professor. Na minha resenha escrita, eu não conto. Eu deixo em aberto para que as pessoas tenham curiosidade de ver o livro, mas como neste vídeo eu quero falar sobre as minhas impressões e quero que vocês leiam o livro depois e venham aqui colocar comentários, discutir se vocês concordam, discordam. E emocionou muito, eu acho que foi a parte que eu mais chorei do livro. Na pensão de Varenka, há um professor e ele ama livros, né? Inclusive, grandes escritores russos da época de Fyodor Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski escreveu esse livro em 1846. Então ele descreve vários escritores que eram muito famosos nessa época e que esse professor gostava. Mas esse professor tinha um pai que ele não sabia falar, ele era meio enrolado, meio assim, meio sem jeito. E ele bebia muito e às vezes ele constrangia o filho. E esse filho era muito esforçado. Aí, certo dia, Varenka se apaixonou por esse filho, né? Por esse professor. Certo dia, Varenka costurou muito, juntou uma certa quantia. Parece que ela tinha 17, era 18 escopete, para comprar uma coleção de um escritor bem famoso para esse professor que ela gostava. E ela vai, né, neste lugar onde vende livros para comprar. Quando ela chega lá, ela vê o pai desse professor lá muito enrolado e ele só tinha poucos copetes, pouco dinheiro para comprar livro. E ele olhava, quando alguém oferecia a ele, ele não dá para comprar. E ela fica compadecida, né, do pai, porque ela sabe da necessidade que o pai quer mostrar para o filho que é uma pessoa assim, de honra, né, apesar das dificuldades dele. E ela chega junto dele e diz assim, toma o dinheiro, que a maior parte do dinheiro, vamos dizer assim, 70% ela tinha para comprar a coleção desse escritor famoso. E o pai tinha a outra quantidade, então eles juntaram e compraram. Aí ela pegou, aí o pai até disse, mas você não vai presenteá-lo, né?
Ela disse, não, eu quero que você presenteie. E ele, pela primeira vez, chega pro filho e diz, olha, eu não bebia, economizei, está aqui. E você vê a grandiosidade de Varienka, né? Ela é apaixonada, querendo impressionar o professor, mas ela prefere né, ajudar aquele pai a honrar o seu filho, né, a se tornar digno diante do seu filho. E é interessante o fim desse professor. Gente, quem não quer ver o spoiler, por favor, não assista o vídeo, deixe para assistir depois que vocês lerem. O professor acaba adoecendo, né? Que geralmente na Rússia era muito frio, as pessoas morriam por falta de alimento, às vezes, de um bom cuidado com o corpo, né? E ele morre, e quando ele morre, a asquerose da dona da pensão fica pegando os livros, as coisas, né, valiosas que o professor tanto juntou e tem. E o pai dele, né, tenta pegar alguns livros e coloca na casaca para guardar de lembrança do filho. Gente, uma das cenas mais tristes desse livro, emocionante, que quando a carroça vai levando o corpo do filho, o pai vai atrás chorando, né? E a cena descreve que está chuvoso, está frio, e Varienka fica observando aquela carroça indo, e o pai indo atrás chorando, e os livros caindo. É angustiante isso. E tem uma senhora que está vendo aquela cena, né? E ela vai junto e chora com aquele pai, né? E Varienka fica observando aquela senhora se compadecendo daquele pai, e até curvarem e ela perder de vista. Então, assim, a grandiosidade de um lado, né, e a asquerosidade, a mesquinhez daquela personagem do outro. Mas as personagens desse livro, gente, de Fyodor Dostoiévski, Gente Pobre, pra mim são riquíssimas. Me ensinaram muito sobre a questão da compaixão, da questão de você se colocar no lugar do outro, na questão de você ter sempre uma visão otimista em relação à vida. Eu não irei contar pra vocês o fim de Makar e Varienka, porque eu acho que eu já dei spoiler demais. A intenção desse vídeo é mostrar assim, o quanto você pode aprender, refletir, chorar, amar, sofrer, viver, acreditar por meio de um livro. Acreditar sempre no melhor das pessoas por meio de um livro. Eu acredito que Fyodor Dostoiévski, quando ele escreveu esse livro, a intenção dele era esta, né? Porque a Rússia da época dele era bem sofrida. Não é à toa que fomentou o socialismo, né, da época. E o objetivo desse blog, desses vídeos que eu irei postar, é falar um pouco sobre a escrita de Dostoiévski, quem foi Dostoiévski antes, né, simpático ao socialismo, né, utópico, e depois um homem voltado mais para o cristianismo, mas isso eu não irei falar agora. Vocês irão ver este percurso da vida de Fyodor Dostoiévski por meio das obras, né? E eu pretendo dar continuidade desta forma, mas eu gostaria de dizer que eu recomendo este livro, entendeu? A leitura é fácil, a leitura é rápida, a leitura é gostosa e vocês não irão se arrepender de lê-lo. E eu posso dizer que, para mim, foi uma leitura extremamente proveitosa do mês de janeiro de 2016. Eu já estou dando andamento ao segundo livro de Fyodor Dostoiévski, que é O Duplo, e eu espero que eu consiga terminar de lê-lo com bem calma, para mostrar a segunda resenha no mês que vem. Então, o projeto Lendo Dostoiévski está começando com o primeiro livro, né, de Fyodor Dostoiévski, Gente Pobre, escrito publicado pelo escritor em 1846, quando ele tinha por volta de 24, 25 anos de idade. E um dos maiores críticos da Rússia da época, quando leu esse livro, terminou aos prantos dizendo que um grande escritor havia se levantado na Rússia. E então fico por aqui. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, né, e se inscrevam no canal para vocês verem outras resenhas que eu pretendo publicar. Muito obrigada.